Olá, pessoal. Agora a nossa aula é sobre dispositivos de comandos elétricos. Eu sou o professor Ulisses, da ETEC Gildo Marçal Bezerra Brandão. Vamos lá. Então, pessoal, existem em comandos elétricos, a gente fala que os dispositivos eles são classificados, né? Em baixa tensão, os dispositivos elétricos são classificados em baixa tensão, segundo essa distribuição que está na imagem que está sendo mostrada agora. Então, os dispositivos, eles são dispositivos de seccionamento ou os dispositivos de proteção. Tá? Os dispositivos de proteção, que é o que a gente vai estar falando na aula de hoje, eles são dispositivos que são classificados com proteção contra sobrecarga ou contra curtos-circuitos. Tá? E aí existem os diversos tipos que fazem a proteção para cada um desses fenômenos. Tá? Eu coloco aqui, por exemplo, um disjuntor. O disjuntor é um dispositivo que faz a proteção, né, contra a parte de curto-circuito, contra a sobrecarga, dependendo da aplicação, e dentro dele existe um dispositivo para detectar cada um desses fenômenos. Mas vamos lá. Então, o dispositivo de proteção, como o próprio nome já diz, ele serve para proteger. E quem protege algo ou alguém contra alguma coisa. Tá? Então, quando a gente pensa aí em eletricidade, a corrente pode provocar efeitos catastróficos, né? O que isso quer dizer? Desde a primeira aula que vocês estão tendo do curso, e vocês já estão aprendendo que o que deve ser evitado sempre o que causa mais danos ao circuito é a corrente elétrica. Quando essa corrente elétrica ela está fora de controle, ela pode causar efeitos destrutivos no seu circuito, seja ele eletrônico, seja ele elétrico. A NBR 5410, ela diz que todo circuito necessita de uma proteção, tá? E ela classifica essa proteção contra sobrecorrente. A sobrecorrente, como o próprio nome já diz, é uma corrente que está acima da corrente de projeto especificada para aquele circuito, para aquele componente eletrônico que você especificou no seu projeto. E aí existem alguns tipos de sobrecorrente. O primeiro tipo que a gente vai estar estudando é a sobrecarga. E também existe o curto-circuito, ok? E aqui, como você pode ver, né, ela pode estar causando incêndios, pode estar causando aí, inclusive, ameaçando a vida das pessoas, né, quando ela está fora de controle. O que é uma sobrecarga? A sobrecarga é quando você tem uma carga acima da especificada para a condição normal. Tá? Então, eu gosto de usar exemplos que são exemplos fáceis, tá? Exemplos do nosso dia a dia. Vamos pegar aí uma máquina de lavar roupa. Então, você pega uma máquina de lavar roupa, normalmente existem vários tipos de máquinas, vários fabricantes, mas vamos pegar uma máquina de 8 quilos aí, né? E você vai colocar para lavar nessa máquina de lavar 2 edredons aí de casal, né? Daquele tipo mais vamos dizer assim, mais pesado que existe. Né? Aí você pega esses 2 edredons, coloca dentro da máquina com água, com os produtos de limpeza. O que vai acontecer? Você provavelmente vai ultrapassar a capacidade de lavar daquela máquina. Tá? Por quê? Porque ela tem uma capacidade de 8 quilos. Isso contando o que você colocou lá dentro, mais a água, mais os produtos. Né? Quando você coloca esses 2 edredons lá dentro com a água, ele provavelmente vai ultrapassar esse peso. E aí você tem um exemplo clássico de uma sobrecarga no equipamento elétrico. Tá? Isso vai provocar no motor um aumento de corrente no circuito. Ou seja, a corrente que estava projetada para estar um valor X, ele vai estar acima desse valor X. Por quê? Porque você colocou um peso excessivo ao equipamento. Tem um outro exemplo que também é muito clássico, que é o chamado Benjamin, que o pessoal usa nas casas, né? Que tem lá o circuito normalmente tem uma capacidade nominal para 10 amperes e você colocando lá, adicionando vários equipamentos na mesma tomada, você vai superar, você vai ultrapassar essa capacidade de corrente. Tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre o curto-circuito. O que é o curto-circuito, pessoal? Diferente da sobrecarga, o curto-circuito, você tem como premissa a estrutura elementar de um circuito elétrico. Um circuito elétrico ele é composto por fonte, condutores e a carga. Todo circuito elétrico ele tem que ter essas 3 características, esses 3 componentes para existir. Então, você tem uma fonte de corrente, você tem uma carga que vai precisar daquela energia e os condutores para fazer a interligação desses componentes. Então, aqui eu coloco o exemplo. Né? O circuito com ausência de carga, o que vai acontecer? Quando você não tem essa carga, mas no lugar dessa carga você coloca, por exemplo, um fio numa tomada, você tem lá uma fase encostando na outra, a sua carga ela tem uma resistência muito baixa. Né? O que a gente costuma dizer aí que uma resistência próxima
a zero, né? Porque eu não digo que a resistência é zero, porque existe uma pequena resistência do fio ou quando você encosta lá um barramento no outro no painel. Então, existe uma pequena corrente, uma pequena resistência. Essa pequena resistência ela tende a zero, ela é muito pequena. Como a sua resistência ela tende a zero, a sua corrente ela vai tender ao infinito. Lógico, a gente pode dizer que isso não vai acontecer, né? Que para você ter uma corrente infinita, você teria que ter uma fonte com capacidade infinita de fornecer energia. Por isso, o que vai acontecer? A sua fonte ela vai queimar, ela vai abrir, ela não vai ter capacidade de fornecer essa corrente que está sendo demandada pelos circuitos. Ok? Vai provocar um aumento exponencial de corrente no circuito muito acima da corrente de projeto. Então, uma diferença entre a sobrecarga e o curto-circuito é que o curto-circuito, a corrente ela sobe exponencialmente. Tá? A sobrecarga, a corrente ela é um pouco acima da corrente nominal. Okay? Um exemplo aqui de curto-circuito quando uma fase encosta na outra. Tá? E aí, quais são os dispositivos de proteção? Os dispositivos de proteção para contra sobrecarga, a gente utiliza em comandos elétricos os relés de sobrecarga, tá? Ou chamados também de relé térmico. Para curto-circuito, a gente tem a aplicação dos fusíveis e disjuntores. Então, para proteger o circuito contra curto-circuito, você vai aplicar os fusíveis e os disjuntores. Tá? Estão aqui representados. Né? Então, nós temos aqui alguns tipos de fusíveis, tá? Nós temos aqui o relé de sobrecarga e nós temos aqui o exemplo de um disjuntor. Tá? Muito bem. Os fusíveis, pessoal, que a gente vai estar focando na nossa aula de hoje, eles são dispositivos que interrompem a passagem de corrente no circuito quando acontece uma sobrecarga. Tá? Como que basicamente funciona um fusível? Né? Um fusível, como vocês viram na foto anterior, ele é um dispositivo que dentro dele ele possui um elo, né? um elo fusível, de mostrar aqui a simbologia para ficar mais fácil. Nós temos aqui a simbologia do fusível. Então aqui existe um elo lá dentro, que quando essa corrente ela começa a circular, o que vai acontecer? Ele vai aquecer, no que ele aquece, ele vai abrir essa passagem de corrente. Tá? O fusível ele faz uma excelente proteção contra curto-circuito, ok? Ele é um excelente protetor contra curto-circuito, mas em comandos elétricos ele não faz uma proteção efetiva contra sobrecarga. Então a gente não utiliza o fusível para proteger os circuitos de comandos elétricos, ok? Eles também são classificados aí como ultra rápidos ou retardados. Né? Então, existem fusíveis que são aplicados, por exemplo, para proteção de motores, que são os fusíveis retardados, e existem, por exemplo, os fusíveis que são aplicados para proteger cargas eletrônicas. Né? Essas cargas eletrônicas, você tem que aplicar um fusível do tipo ultra rápido. Existem dois tipos de fusíveis. Existe o fusível do tipo NH, isso para comandos elétricos, tá? E existem os fusíveis do tipo diazed. Tá? O NH ele tem esse nome, né, porque vem do alemão, né, que eu não vou me, vamos dizer assim, ter a ousadia de pronunciar essa palavra em alemão, mas que quer dizer alta capacidade, tá? Então, fusível de alta capacidade, NH. E existe os fusíveis diazed, que é o fusível tipo D, que é o fusível do tipo diametral. Tá? A simbologia para qualquer um dos dois é a mesma. Eu vou aqui mostrar para vocês agora, pessoal, um exemplo de um circuito onde eu estou aplicando fusíveis. Então, pela simbologia, né, que a gente estava vendo aqui, ó, o símbolo do fusível, tá? Eu vou aqui olhar o meu circuito de comando elétrico, eu estou utilizando aqui para demonstrar para vocês um software chamado CAD-Simu. Esse software CAD-Simu, ele tem a possibilidade de você fazer simulação, que a gente vai estar utilizando nas aulas aí de comandos elétricos, e aqui a gente pode identificar numa partida de um motor, como está representado aqui, você tem os fusíveis protegendo as três fases que vão para o motor, e você tem os fusíveis protegendo o circuito de comando. Tá? Eu vou fazer a simulação aqui só para vocês entenderem. Então aqui o meu motor está funcionando, tá? Então está representando que o motor está girando, a corrente passa aqui pelos três fusíveis. Quando acontece um curto-circuito nesse motor, né, seja, por exemplo, lá dentro teve algum problema nesse motor que causou uma falha que fez com que as duas fases encostassem, ele detecta que houve um curto-circuito e ele rompe a passagem de corrente no circuito de potência. Então, para de passar energia para o motor e o motor desliga. Nesse caso, o que você precisa fazer? Você precisa substituir o fusível. Então, o fusível ele não tem a possibilidade de ser reaproveitado. Depois que ele queima, você tem que retirá-lo do circuito
e aí você colocar um novo dispositivo no lugar, ok? Você tem que colocar um novo dispositivo no lugar. Muito bem. Quando a gente fala dos fusíveis NH, pessoal, como já foi falado anteriormente, ele é um fusível para alta capacidade. Então, nós temos aqui, detalhando um pouco mais internamente, ele tem as duas extremidades dele, chamado de contato faca, que é de material metálico, que tem que ter uma boa condução de corrente elétrica. Tá? Nós temos o corpo desse fusível, ele é de um material isolante, normalmente de material cerâmico, que é extremamente quebradiço, ou seja, você não pode deixar esse dispositivo cair no chão ou bater, porque ele vai trincar e vai se danificar. Nós temos dentro dessa estrutura de cerâmica, nós temos uma areia, que é exatamente para evitar a formação do arco voltaico quando acontecer um curto-circuito. Nós temos o elemento fusível. Esse elemento fusível, como o próprio nome já diz, elo, né? Ele vai se romper por efeito Joule quando a corrente subir acima da especificada para aquele dispositivo. Tá? E ele tem também esses dois engates aqui, que são essas duas extremidades, que é para você conseguir, com uma ferramenta chamada saca fusível, você conseguir tirar ele do local onde ele está fixado. Ok? Então ele é montado de tal maneira que ele faça essa proteção contra curto-circuito. Ele possui um elo, rompe por efeito Joule, tem o corpo isolante, extremidades metálicas, como eu já falei, e ele normalmente trabalha para altas correntes, até 1000 amperes, tá? Ele precisa ser substituído após a atuação. Ok? Simbologia só para reforçar, que eu já tinha comentado anteriormente. Quando a gente fala dos acessórios aí, né, a gente vai mostrar aqui algumas estruturas. Esse tipo de fusível aqui, pessoal, é chamado fusível para alta tensão. Normalmente vocês devem enxergar ele no poste. Quando vocês olham lá na rua, perto do transformador, ele tem essa estrutura que geralmente chama de chave Mateus. Né? Então você tem aqui o isolante, né? Aqui você tem o elo fusível. Quando dá um curto-circuito lá na rede primária da concessionária, eles precisam trocar essa haste. Então, ele tira esse elemento fusível, substitui e coloca novamente. Ele é um aplicado para alta tensão. Aqui nós temos uma chave seccionadora fusível. Tá? Então, você prende aqui 1, 2, 3 fusíveis NH e aí você consegue fazer a movimentação dela por meio dessa tampa que se abre e fecha quando você precisar fazer o seccionamento. E aqui você tem uma base fusível. Tá? Então aqui você faz, por exemplo, a ligação da entrada do circuito, aqui vai ser a saída, e esse fusível é encaixado nessas duas extremidades. Tá? Então aqui alguns exemplos de acessórios para os fusíveis NH. A gente vai falar aqui agora um pouquinho sobre os fusíveis de AZED. Tá? Os fusíveis de AZED, mais conhecidos também como fusíveis diametral. O fusível de AZED, pessoal, ele já tem uma configuração um pouquinho diferente. Por quê? Nós temos uma quantidade maior de componentes. O fusível ele está aqui localizado, né? Para que esse fusível ele esteja instalado no circuito, eu vou precisar de outros acessórios, tá? Então, da mesma maneira, o fusível lá dentro ele possui um elo fusível, uma extremidade metálica, outra extremidade metálica, corpo em cerâmica, dentro possui areia e lá dentro tem um elo fusível. Ele também se rompe por efeito Joule, ele possui o corpo isolante, como eu já falei, extremidades metálicas, e o de AZED ele é aplicado para baixas correntes. No máximo você vai encontrar até 63 amperes. Também precisa ser substituído após a sua atuação. Para você montar esse dispositivo no seu circuito, no seu painel, você vai precisar, primeiro de tudo, de uma base. Essa base ela é fixada no painel por parafusos ou em trilho DIN. Né? Então você pode ter utilização de duas formas de fixar ele no painel. Essa base é onde você vai interligar a sua entrada da alimentação do seu circuito, que deve ser feita no parafuso que está conectado à parte interna da base. E essa extremidade aqui, você pode ver pelo desenho que ela está conectado à rosca, né, aqui da parte de cima da base, ela deve ser conectada à saída do seu circuito. Por quê? Por questões de segurança. Se por um acaso você fizer a ligação da parte elétrica nessa extremidade e a saída por essa, o que vai acontecer é que a rosca, essa parte metálica aqui, ela já vai ter energizado. Então, se você por um acaso acidentalmente colocar a mão aqui, você vai tomar um choque. Então, o correto é sempre entrar nesse parafuso que está interligado na parte interna da base e sair por esse lado que está interligado à rosca da base. Ok?
Nós temos o anel de proteção. O anel de proteção serve exatamente para proteger essa rosca de contatos acidentais, tá? Então ele também é de material cerâmico e serve para ficar rosqueado aqui nessa parte, proteger contra contatos acidentais. Nós temos o parafuso de ajuste. O parafuso de ajuste ele vai fixado lá dentro da sua base e ele serve para quê? Como o nome já diz, ele serve para se ajustar a um fusível. Então, por exemplo, se você tem um fusível aqui de 16 amperes, o parafuso de ajuste, ele cabe, né, ele permite que você conecte aqui dentro dele um fusível de 16 amperes. Se por um acaso a pessoa tirar um fusível de 16 amperes e colocar no lugar um fusível de 35 amperes, ele não vai encaixar, porque o parafuso de ajuste vai limitar essa corrente. Então, para que seja substituído fusíveis com correntes inadequadas no seu circuito. E nós temos a tampa. A tampa ela tem a função de tanto proteger, né, aqui a parte do fusível, como também dar conexão. Porque você coloca anel de proteção, parafuso de ajuste vai lá dentro, você encaixa o fusível, depois você vem rosqueando, né, apertando esse fusível para dar exatamente o contato entre a entrada e a saída do circuito. Então a tampa tem um papel fundamental também, ok? Essas são as peças que compõem o conjunto fusível de azete. Okay? Existe também, pessoal, uma questão de curva de atuação dos fusíveis. Toda vez que você vai especificar um fusível, você precisa utilizar, primeiro, definir se você vai usar um fusível NH ou um fusível de azete. Tá? Primeiro, você vai escolher, por exemplo, em função da corrente de trabalho. Se for uma corrente maior que 63 amperes, você não pode utilizar um fusível de azete, porque não existe, tem que usar um fusível NH. Agora, se essa corrente for menor que 63 amperes, você pode colocar tanto de azete como NH. O que vai diferenciar se você vai instalar um NH ou um de azete? Normalmente, a questão de segurança, né? A exposição ali onde aquele equipamento ele vai estar. Se você vai ter um local que pode ser que alguém ali que não seja da área venha a tá tendo acesso, é melhor você colocar um fusível de azete, porque ele tem mais proteções mecânicas que evitam o contato acidental. O NH ele é mais aberto, os contatos dele ficam mais expostos, então você evita colocar um fusível NH nessa condição. Tá? Sempre lembrando que, na verdade, o painel elétrico só deve ter acesso a pessoas habilitadas e pessoas que têm conhecimento da área elétrica, tá? Para evitar acidentes. Essa curva ela demonstra exatamente a atuação tempo-corrente. Então, você tem aqui embaixo, no eixo X, você tem aqui a corrente de atuação do dispositivo e você tem aqui no eixo Y o tempo de atuação do dispositivo. Então, serve para quê? Para você dimensionar. Então, você vai ter lá, por exemplo, um dispositivo, um circuito, quando tiver com 100 amperes, você vai ter o tempo de atuação desse dispositivo aqui, por exemplo, em segundos, né? Então, aqui, com 1 segundo, você vê que você vai estar utilizando, no mínimo, um fusível de 25 amperes, né? Ó, tá vendo? Pela curva aqui, ó, 25 amperes, para poder atuar quando tiver 100 amperes. Então, com 100 amperes no circuito, ele vai demorar 1 segundo para atuar. Tá? Qual? O fusível de 25 amperes. Vai ter uma aula depois, pessoal, que eu vou explicar só exatamente o dimensionamento. Tá? Isso aqui é só para vocês entenderem como é que funciona. Então, você tem aqui os fusíveis, né? As correntes máximas de cada um deles, as curvas, e para que vocês consigam entender essa relação de corrente de atuação e tempo de atuação. Mas depois, mais para frente, eu vou passar uma aula só sobre dimensionamento. Ok? Então é isso. Nós encerramos nossa aula de fusíveis por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa é mais uma aula de comandos elétricos em automação do professor Ulisses. Ok? Tchau, tchau.